Eu cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui mais uma vez, né, para gravar esse vídeo. E eu quero dizer para os irmãos que nesses dias que a gente está vivendo, né, irmãos, que nós temos vivido, são dias difíceis, né? Eu creio que nem em sonhos nós imaginaríamos que nós iríamos viver para testemunhar aquilo que nós temos testemunhado. Dores, tragédias e violência, coisas que eu sei que tá aqui, tá tudo profetizado, mas nós não imaginaríamos que nós iríamos ver assim, né, irmãos, com os nossos olhos, testemunhar com nossos olhos. Então, Jesus está voltando, Ele está voltando, as profecias estão se cumprindo todas, e que nós devemos nos preparar. Por isso que eu te cumprimento com a graça e a paz de Cristo. E louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque nós estamos com vida. E que nós venhamos usar essa vida que nós temos para abreviar a volta de Jesus. Como ele diz em sua palavra, né? Pedro diz, aguardando e apressando a vinda de Jesus, né? E eu te convido a se você não é inscrito, se inscrever, compartilhar, né? Os vídeos, para que outras pessoas venham ser também edificadas, né? E o tema do nosso estudo de hoje é maravilhoso, é extraordinário, e é por isso que eu te convido, né, a estar comigo até o final do vídeo. Vamos orar? Grandioso e eterno Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. O céu é o Teu trono, a terra é o estrado dos Teus pés. Obrigada, Senhor, a Tua palavra está aqui aberta. Abra também o nosso entendimento, o nosso coração. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E nós iremos discorrer um pouco sobre a missão, a obra, né, dos 3 anjos de Apocalipse 14, versículos 6 a 12. E eu digo mais, né, vamos discorrer sobre esse assunto e eu até sugiro a você e a mim que nós memorizemos, coloquemos num banco da memória. Sabe por quê, queridos? Porque isso aqui é verdade presente para os nossos dias. Amém? O verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, detalhe, ele não estava dizendo de maneira tímida, acanhada, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, né? Então, o primeiro anjo, quem é esse anjo? O que significa anjo? Anjo é mensageiro. E quem é esse mensageiro? Esse mensageiro é o pastor. Esse mensageiro é o líder da igreja. Esse mensageiro sou eu e é você também. Esse mensageiro é o diretor da escola sabatina. É o diretor dos jovens. Esse mensageiro, irmãos, precisa ser o diretor missionário da igreja. E é cada um de nós que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Se nós fomos chamados, irmãos, das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, é para que nós venhamos fazer parte desse anjo aqui, sermos esse mensageiro que prega essa verdade. Nós não fomos chamados para polir os bancos da nossa igreja, não, meus amados. Nós fomos chamados para fazer parte dessa obra magnífica, maravilhosa, extraordinária. Amém? E aí, qual é o teor dessa mensagem? Ele diz, temei a Deus, ele disse, né, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem te chama para adoração, envolve adoração. É por isso que Satanás tem tanta raiva, ódio da mensagem dos 3 anjos, porque ela nos chama a atenção para adorarmos ao nosso Deus, ao único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, o Senhor. O inimigo, irmãos, não quer que nós adoremos a Deus, ele quer adoração para ele. Ele foi tão audacioso em patentear essa sua vontade. Essa birra de Satanás é de muito tempo, desde o céu. E aqui na terra ele se confrontou com o próprio Cristo e de maneira audaciosa ele disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele quer adoração para ele, por isso que ele não quer que você entenda essa verdade.
É por isso que dá sono ao estudar essa verdade. É por isso que essa verdade, entre aspas, para alguns é maçante, é complicada, eu não entendo, eu não tenho capacidade. Tudo isso ele sussurra no ouvido de muitos, para que a gente não estude, para que a gente não entenda essas verdades e não dissemine essas verdades com outras pessoas. Mas isso é mentira de Satanás, tá, meus amados? Nós temos total capacidade de não somente entender, mas também viver e compartilhar com outras pessoas. Amém? O que mais que esse primeiro anjo falou? Ele disse: temam a Deus e dê-lhe glória. Como que nós tememos ao nosso Deus? De que maneira você pode temer a Deus? Sabe o que é temer a Deus? É obedecer a Deus, é reverenciar a Deus, é reconhecer a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, é obedecer aos mandamentos de Deus. Eu obedeço os mandamentos de Deus não para ser salva, mas porque eu já fui salva em Jesus Cristo, como uma resposta a esse grande e poderoso Deus que me amou a ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz por mim. Então a minha resposta de amor, de gratidão a esse Deus poderoso, é obedecer a Ele, obedecer o código de ética do Deus Todo-Poderoso, que é a sua santa lei, que é os seus mandamentos. É prova de amor. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dando prova de amor. Ele diz lá em São João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? E o que mais que ele disse? Esse primeiro anjo, chegou a hora do seu juízo. Nós estamos, irmãos, no juízo. O juízo chamado juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Que você acredite ou não, a qualquer momento seu nome pode passar em revista. O meu nome pode passar em revista diante do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que todos os dias a nossa vida precisa estar em ordem. A nossa família, o nosso lar, o nosso coração, a nossa mente, nós precisamos estar com nossos pecados perdoados, irmãos, confessados diante do Senhor, nos arrepender de todos os pecados para que quando o nosso nome chegar, quando realmente o Senhor fizer uma investigação, uma varredura da minha vida e da tua vida, nós venhamos estar com a nossa vida em dias, para que não se cumpra o que está em Daniel 5:27, pesado fostes na balança e achado em falta. Nós estamos, irmãos, nessa primeira fase do juízo, juízo pré-advento, acredite, tá? E aqui a parte o versículo 8 diz: seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, aqui o segundo anjo tem a missão de dizer, de patentear que Babilônia, esse sistema religioso falido, caiu. Por que ela caiu? Porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E vinho, profeticamente falando, ainda mais esse vinho aqui da fúria da sua prostituição, significa as falsas doutrinas, as heresias que são pregadas nesse sistema, né, babilônico falido, que são as falsas heresias. Quais são essas falsas heresias? Um exemplo, imortalidade da alma, que é uma mentira. A alma morre, nós não temos uma alma. A Bíblia diz, nós somos uma alma. E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aquele que diz que a alma não morre está mentindo, porque a Bíblia diz em Ezequiel 20, a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre, meus amados. Essa foi uma mentira disseminada em primeiro lugar, pela primeira vez, por Satanás, lá no Jardim do Éden. Quando ele disse para Eva, ele perguntou para Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos da árvore? Eva disse, não, o Senhor não disse isso. O Senhor disse que de todas nós podemos comer. Eu estou aqui parafraseando, tá, irmãos? Ela disse, não, de todas as árvores podemos comer, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, porque no dia que dela comer, certamente nossos olhos serão abertos, e como Deus seremos conhecedores do bem e do mal. E aí, a serpente, Satanás, disse para Eva, de maneira audaciosa, cruel, e Eva acreditou, e Eva foi enganada.
é certo que você não vai morrer. É certo que não morrereis. Então essa mentira é disseminada desde o Jardim do Éden, que a pessoa quando morre, a alma fica vagando, a alma reencarna, a pessoa vai para o céu se ela fez o bem, ela vai para o inferno se ela fez o mal. Gente, e a doutrina da volta de Cristo Jesus? Jesus é uma doutrina bíblica, está aqui na palavra de Deus que ele vai voltar, ele prometeu, São João 14, de 1 a 3, Apocalipse 1, 7, Atos 1, versos 10, tá tudo dizendo que Jesus vai voltar, e ele vai voltar e vai buscar o seu povo preparado, o seu povo eleito, e se todo mundo que morre vai para o céu, e os que são justos, e os que se perderam vão para o inferno, qual a necessidade da volta de Jesus? Para vir buscar seu povo, vai buscar só os vivos? E a ressurreição? E a doutrina da ressurreição? Não é? Então, gente, tem muitas doutrinas que, com todo respeito, de maneira respeitosa, eu digo, muitos estão sendo enganados por muitas doutrinas, né? Que têm sido pregadas por aí. A doutrina da hipergraça é o outro vinho de Babilônia. Infelizmente, a doutrina do evangelho barato, que você pode continuar sendo do jeito que você é. Não, Jesus, ele te aceita como você está, mas ele não te deixa dessa mesma maneira. O evangelho te transforma. O evangelho precisa nos transformar, nos santificar, nos consagrar em novas pessoas, em novo homem, em uma nova mulher. Foi essa mensagem que Jesus disse para Nicodemos. É preciso que você nasça de novo. É preciso passar pelo novo nascimento. Deus não quer só o coração, não. Ele quer você todo. Ele quer o seu interior, quer seu exterior. Ele quer o seu intelecto, a sua mente. E nós precisamos ser renovados. Então, essa segunda mensagem aqui, do segundo anjo, vem para patentear isso. Amém? Mas aí vem a terceira mensagem, que exatamente para nós hoje, é a verdade para nós, a verdade presente para você e para mim. Seguiu-se a este outro anjo segundo, dizendo, em grande voz, tudo em grande voz, não é de maneira tímida nem acanhada, mas é em grande voz. Se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Então, o texto está dizendo aqui, irmãos, que vai sair um outro anjo, que é o mensageiro da igreja, e esse anjo vai dizer em grande voz, de maneira muito alta, audível, né? De maneira ousada, se alguém adora a besta, esse sistema falido, esse sistema religioso falido, falso, corrupto, e a sua imagem, que são as igrejinhas, né? Os outros sistemas que têm seguido esse sistema maior, e recebe a sua marca na sua fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Sabe que cálice é esse? Que cólera, que vinho da cólera de Deus é esse? É as 7 últimas pragas, que está aqui em Apocalipse 15 e 16. Muitos receberão essas chagas, essas pragas, irmãos. Oxalá que nós não estejamos incluídos entre aqueles que receberão as 7 últimas pragas. Mas para isso nós precisamos fazer parte desse povo qualificado, capacitado, preparado, irmãos, pelo exemplo, não somente professando, mas vivendo o evangelho, pregando o evangelho. Nós precisamos nos preparar para fazer parte desse movimento profético, desse movimento que vai pregar essa verdade presente, né? Essa verdade presente para os nossos dias. E eu gostaria de dizer aqui para você, o verso 12 diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Essa é a característica desse movimento que vai pregar essa verdade presente, essa terceira verdade. Ela guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. Amém? Queridos, o que significa? Que mensagem é essa? Que verdade presente é essa da terceira mensagem angélica? O que essa verdade abrange? Essa verdade abrange a mensagem do santuário. Você conhece a mensagem do santuário? Quando Deus chegou para Moisés e disse assim, lá em Êxodo
Êxodo 25, versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Esse santuário ficou para trás, o santuário terrestre, mas existe um santuário celestial, o lugar santo, o lugar santíssimo, e o sumo sacerdote que lá está, segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um santuário, aqui em Hebreus, aqui em Apocalipse, né? João viu a porta aberta, o santuário. Existe um santuário, estude sobre este tema, é maravilhoso. Isso é mensagem do terceiro anjo. Sabe também o outro assunto que abrange a mensagem do terceiro anjo? Justificação pela fé. Nós precisamos entender aquilo que Martinho Lutero entendeu, que o justo viverá pela fé. Nós, irmãos, somos justificados pela fé. Martinho Lutero entendeu que não é pelas obras, não somos salvos pelas obras, né? Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele entendeu isso lendo Romanos, lendo Hebreus, né? O justo viverá pela fé. E daí em diante, Martinho Lutero se levantou como o pai da reforma protestante. E nós somos fruto dessa reforma, junto com outros reformadores, né? E hoje nós precisamos continuar, irmãos, a fazer esse protesto, protestando realmente contra as mentiras pregadas por esses sistemas caídos, esses sistemas religiosos caídos, o que ele fez na época dele, lá na Idade Média, nós precisamos continuar fazendo hoje. Mas o que acontece? O que nós vemos? Infelizmente, nós não temos protestado, mas vai se levantar um povo cheio do Espírito Santo, que receberá aí o derramamento do Espírito Santo em chuva serôdia. Tem recebido todos os dias em chuva temporã e vai receber em chuva serôdia, né? As últimas chuvas mesmo que vai fazer com que a semente brote. E nós iremos receber em nome de Cristo. Você quer receber esse Espírito para fazer parte desse movimento profético que vai aí disseminar o alto clamor do terceiro anjo? Eu quero muito. Para pregar essas verdades, a verdade da mensagem do santuário, para pregar a justificação pela fé, para pregar que a imortalidade da alma é uma doutrina espúria, não, a alma que peca, essa morrerá, para pregar que Deus tem o seu selo, tem o selo de Deus e tem a marca da besta. Deus está selando o seu povo, lá de acordo com Ezequiel capítulo 8, capítulo 9, lá está escrito que Deus está selando o seu povo e nós precisamos receber esse selo. Quais são os requisitos para receber esse selo? Nós precisamos estudar para saber. A reforma da saúde, para que nós entendamos esses assuntos, é preciso cuidar da maquinaria viva do nosso corpo. O Senhor diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, que aquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus se comunica com você e comigo aqui, ó, pelo lóbulo frontal. Mas se essa parte, essa entrada cerebral, né, intelectual, mental estiver bloqueada por conta do combustível adulterado que nós infelizmente colocamos de maneira voluntária, obstinada, teimosa em nosso corpo, o Senhor não vai poder se comunicar conosco, o Senhor não vai poder nos capacitar para esse trabalho. Para que isso aconteça, é preciso que nós façamos o que está ao nosso alcance para usar dos remédios naturais de Deus, o sol, o alimento natural, exercício físico, repouso, confiança no Senhor, temperança. Nós precisamos desses remédios, meus amados, colocar em prática esses remédios. O remédio que Deus deixou para nós está na natureza, está aqui em sua palavra, aqui, ó, registrado em sua palavra. Essa é a mensagem que o terceiro anjo irá pregar, irá disseminar. E essa mensagem da reforma da saúde, ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Nós precisamos viver essas mensagens. Essa mensagem do terceiro anjo abrange também as profecias de Daniel e Apocalipse. Por isso que nós precisamos insistir, persistir e não desistir em compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Eu ouço muitas pessoas falando, inclusive eu também posso estar incluída, né? É tão difícil entender as profecias, não é uma tarefa tão fácil, porque exige acurado exame, exige realmente um profundo estudo.
Se nós não fazermos isso, nós não vamos realmente entender. E é exatamente isso que muitos não querem fazer, não querem se debruçar, não querem se demorar aqui na palavra de Deus. E aí não vai ter como entender realmente, não é verdade? Então, meus amados, tudo isso engloba a mensagem do terceiro anjo. E nós precisamos compreender esses assuntos. Nós precisamos entender quem é a besta e a imagem da besta. Nós vamos estudar isso aqui. E aqui nessa plataforma existem muitos vídeos, né, de pastores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eu quero estar examinando esses assuntos com os irmãos também. Posteriormente, Deus haverá de me dar saúde e condição para também estar compartilhando com vocês os meus estudos que o Senhor tem me proporcionado, né? Que o Senhor tem me dado nos momentos aqui que eu tô aqui também debruçada aqui nos meus estudos. Quero estudar com os irmãos, sim. E eu gostaria que você entrasse em parceria comigo, né, nesse trabalho, nesse ministério, que você se inscrevesse nesse canal, que você compartilhe esses vídeos para a glória e louvor ao nome do nosso Deus. Meus amados, em lugar de haver tantos sermões que hoje nós vimos, né, deveria haver mais acurado exame da palavra de Deus, abrindo as escrituras, texto por texto, e buscando as fortes provas que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram aonde nós estamos, né? Sobre a plataforma da verdade eterna. Faça isso. Examine a Bíblia, texto por texto. Examine a Bíblia de maneira acurada, profunda. Seja um bereano. Examine por você mesmo. Deus diz, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas muitas das vezes, irmãos, não é a falta de conhecimento, não, sabe? É a questão do interesse mesmo, ou não colocar em prática o conhecimento. Muitos não têm o conhecimento, e muitos têm o conhecimento e não querem colocar em prática. Eu convido você, eu apelo ao teu coração e também ao meu. Vamos conhecer as Escrituras, o Senhor nos chama ao conhecimento, mas sobretudo a aplicação desse conhecimento em nossa vida diária. Que Deus te abençoe, me abençoe também, abençoe nossas famílias e nos faça compreender esse conjunto de verdades eternas, esse conjunto de verdades presentes para os nossos dias, que nós precisamos viver, precisamos compreender para poder nós pregar. Não tem como a gente pregar uma coisa que a gente não entende, pregar uma coisa que a gente não vive, não é verdade, meus amados? Então, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos ajudar a, como bons dispenseiros do Evangelho de Deus, né? Nós venhamos estar qualificados para esse trabalho. Em nome de Jesus, esse é meu apelo e minha oração. Pai amado e querido, obrigada, Senhor, por esse momento aqui examinando as Escrituras. Senhor, o primeiro, o segundo e o terceiro anjo são verdades presentes para os nossos dias. E eu suplico a Ti que eu e que esse meu ouvinte, Senhor, nós venhamos nos qualificar, nós venhamos buscar, nós venhamos cavar, nós venhamos aceitar, Senhor, porque essa palavra é digna de aceitação. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu digo mais, Senhor, conhecer, praticar e se firmar nessa verdade. Em nome de Jesus, amém.